Olá! Nesse vídeo, vamos entender um pouco mais sobre gamificação, alguns modelos propostos, verbos de engajamento e ação, diferenciar game de gamificação, além de conhecermos um pouco sobre sequência didática, as suas etapas e exemplo de uma sequência didática envolvendo ferramentas de gamificação. Vejamos alguns conceitos de gamificação. Tonéis 2017. A gamificação corresponde ao uso de mecanismos de jogos aplicados em situações que não correspondem a jogos, ou seja, para solucionar problemas práticos ou ainda despertar engajamento entre um público específico, pode-se utilizar elementos de games. Gamificação não é aplicável apenas com o uso de tecnologia, muito pelo contrário, ela existe nas formas mais primitivas e onde menos imaginamos. Alves 2015. A gamificação é a utilização de mecânica, estética e pensamento baseado em games para engajar pessoas, motivar a ação, promover a aprendizagem e resolver problemas. E tem como objetivo, segundo Buffy 2015, motivar as pessoas para que elas alterem seus comportamentos, desenvolvam habilidades e estimulem a inovação. Agora o modelo proposto por Kevin Werbach, que inclui a dinâmica, mecânica e componentes. A dinâmica atribui coerência e padrões regulares à experiência. Dentro dela, nós temos as contrições, que incentivam o pensamento criativo e estratégico. As emoções, o objetivo é a aprendizagem, mas mesmo assim, a emoção de alcançar um objetivo, ser motivado e recompensado pelo alcance de um resultado são essenciais. A narrativa une os elementos do sistema gamificado e faz com que haja sentimento de coerência, um sentimento de todo. A progressão são mecanismos para que o jogador sinta que está progredindo de um ponto a outro, para que de alguma forma verifique que vale a pena prosseguir. O relacionamento são pessoas interagindo, amigos, colegas de time, oponentes. São elementos da dinâmica social, que são também essenciais para o ambiente do game. Temos também a mecânica, que promove a ação, movimenta as coisas adiante. É composta por desafios, que são objetivos propostos para os jogadores alcançarem durante o jogo. São eles que mobilizam o jogador a buscar um estado de vitória. Sorte. A possibilidade de envolver algum elemento no sistema gamificado que dê ao jogador a sensação que de alguma aleatoriedade ou sorte envolvida. Cooperação e competição, apesar de opostas, promovem no jogador o desejo de estar com outras pessoas engajados em uma mesma atividade. O feedback faz com que o jogador perceba que o objetivo proposto é alcançável e consiga acompanhar o seu progresso. Aquisição de recursos. Muitos games utilizam recursos que você deve adquirir ao longo do jogo para que possa conseguir algo maior. Recompensas são benefícios que o jogador conquista e que podem ser representados por distintivos, vidas, direito a jogar novamente. As transações, as mais comuns são as de vendas, compra e troca. Muitos sistemas gamificados utilizam essas transações como mecanismos para a movimentação de uma fase seguinte de maior complexidade. Os turnos é a simples existência de jogadas alternadas entre um jogador e outro presente, até em games simples como o jogo da velha. Os estados de vitória, pode ser representado de diversas formas, como um time ou jogador vitorioso, quem alcança o maior número de pontos, quem conquista o território maior, quem elimina o maior número de invasores, entre outros. Outro elemento que compõe são os componentes, são formas específicas de fazer o que a dinâmica e mecânica representam, composto por realizações, que são mecanismos de recompensar um jogador por cumprir um desafio. Avatares mostram ao jogador alguma representação visual de seu personagem no sistema gamificado. E as coleções? Coletar e colecionar coisas ao longo do game, como por exemplo ir conquistando peças de um quebra-cabeça que deverá ser montado ao final do jogo, ou colecionar distintivos que atestam a realização de que você alcançou. O combate trata-se de uma luta que deve ser travada. O desbloqueio de conteúdos significa que o jogador precisa fazer algo para que possa ganhar acesso a um conteúdo do sistema gamificado. Doar. As doações compõem um mecanismo que pode ser muito interessante, fazendo que o jogador deseje permanecer no game. O placar é onde o jogador vê a sua posição.
Os níveis são graus diferentes de dificuldade que vão sendo apresentados ao jogador no decorrer do sistema gamificado, de forma que ele desenvolva habilidades enquanto avança de um nível para outro. Os pontos diz respeito ao score e à contagem de pontos de cada jogador. Investigação ou exploração é o alcance de resultados implícitos no contexto do game, que implica em buscar algo, fazer algo ou ainda explorar e investigar para alcançar algum resultado. É este o modelo proposto por Kevin Uerbach. MOL 2014 apresenta 3 elementos que compõem a gamificação. São eles a fidelização, que a gamificação estabelece um vínculo do aluno com o conteúdo que está trabalhando, mudando a perspectiva que ele tem de si mesmo. A motivação, a gamificação quer ser uma ferramenta contra o tédio de determinados conteúdos aplicados em aula. E a optimização, que é recompensar o aluno naquelas tarefas em que não tem previsto nenhum incentivo. John Keller apresenta seu modelo de 4 fatores, ARCS, que é composto por atenção, relevância, confiança e satisfação. A atenção é necessário conquistar a atenção do aprendiz para que ele se interesse pelo conteúdo. Pode ser por meio de exemplos, estímulos à curiosidade, experiência vivencial, variados métodos ou proposições. A relevância faz com que a motivação aumente e requer o uso de estratégias adequadas. Como experiência, o aprendiz utilizará habilidades que ele já tem. Mostre que vale a pena. Como este assunto facilitará a vida de quem vai aprender. Utilidade futura. O que este assunto pode fazer por mim amanhã? Seja exemplo, seja o que eles querem ser. Utilize convidados ou aprendizes mais rápidos como tutores. E ofereça escolha. Permita diferentes métodos para aprender e dê a oportunidade para que se organizem de acordo com suas escolhas. E satisfação, que é a consequência da percepção de que o aprendizado tem valor e merece um esforço contínuo. Então, ofereça a oportunidade de aplicação real do conhecimento adquirido pelos alunos, por todos os participantes. Vejamos alguns exemplos de verbos de engajamento social e ação que você poderá utilizar, como desafiar, vencer, exibir, competir, ironizar, comparar, construir, criar, desenhar, expressar, decorar, customizar, comprar, comentar, gostar, doar, colaborar, cumprimentar, ajudar, compartilhar, coletar, voltar, explorar, ranquear, revisar. Esses são exemplos de alguns verbos de engajamento que você poderá utilizar numa experiência de gamificação. Agora, vamos diferenciar game de gamificação. O game é um sistema fechado, definido por regras e objetivos. A gamificação pode ser um sistema que apresente tarefas com as quais se coleciona pontos ou recompensas. No game, a recompensa pode ser exclusivamente intrínseca. O jogo acontece pelo jogo. Na gamificação, a recompensa intrínseca pode ser uma opção e acontece com menos frequência, especialmente no campo da instrução. No game, o custo de desenvolvimento, em geral, é alto e complexo. Na gamificação, em geral, é mais simples e menos custoso para se desenvolver. No game, perder é uma possibilidade. Na gamificação, perder pode ou não ser possível, depende do que se quer alcançar. No game, o conteúdo é formatado para moldar-se a uma história e cena de jogo. Na gamificação, as características e estéticas são adicionadas sem alterações sensíveis do conteúdo. No game, é sempre voluntário. E a gamificação, quando utilizada como estratégia instrucional, jogar não é uma opção. É preciso pensar nas atividades para conseguir o engajamento, mesmo não sendo voluntário. Design instrucional, etapa 1. Você precisa fixar os objetivos que pretende alcançar. É preciso definir como você irá conduzir o processo de avaliação final, dos recursos disponíveis, o perfil do público e o ambiente sociocultural. Etapa 2. Arquitetar. Criação de uma experiência que contemple tudo o que é necessário para o sucesso do seu projeto. Navegar por todas as etapas, pois definir tudo o que irá acontecer desde a divulgação até a materialização. Terceira etapa, aprender. É neste momento que a aprendizagem acontece. Não é superior às demais etapas. Aqui se permite que o aprendiz coloque em prática tudo o que aprendeu. Poderá ser ou não presencial. Transferir. Resultados são alcançados por meio de prática. A transferência inclui as estratégias e instrumentos que você criou na arquitetura para assegurar a prática desses conhecimentos na realidade cotidiana. E assegurar. É preciso assegurar que a performance ocorra. E para isso você precisa dar apoio, ou seja, é necessário oferecer suporte para as mudanças de hábitos. A sexta etapa é analisar. É preciso analisar o impacto da ação, pois é assim que o seu trabalho também adquire valor e reconhecimento. Então, analise e documente. Vejamos agora roteiro de aprendizagem gamificada. Ponto
1. Conheça os objetivos do negócio e de aprendizagem. Pense nos objetivos que você deseja alcançar. Analise o que você encontrou como problema e como deve ser resolvido. Defina o objetivo que ajudará a resolver este problema. Ponto 2. Defina comportamentos e tarefas. Transcreva o seu objetivo e liste comportamentos que precisam ocorrer e tarefas que precisam ser executadas pelo aprendiz. Isso irá determinar o tipo de gamificação e elementos a serem utilizados em sua solução. Faça um acompanhamento para análise das tarefas. Ponto 3. Conheça os seus jogadores. Faça um mapa de empatia para descobrir o que o jogador sente, pensa, ouve, vê, faz e diz. Assim, você terá uma visão ampla dos mecanismos que o cercam e das emoções que o mobilizam. Ponto 4. Reconheça o tipo de conhecimento que precisará ser ensinado. Determina o tipo de atividade a ser utilizada. Identifique as atividades que melhor correspondem. 5. Assegure a presença de diversão. Deve ser um fator presente, pois aciona as emoções dos aprendizes. Regule o grau de dificuldade, fazendo com que ela não seja tão difícil a ponto de provocar ansiedade, nem tão fácil a ponto de entediar. Ponto 6. Utilize ferramentas apropriadas. Pense na estrutura completa, estabeleça metas objetivas e transmita-as ao aprendiz. O progresso do aprendiz deve ser visível, dê feedback em tempo real. Recompense o alcance das metas para estimular o aprendiz a seguir adiante. A criação de placares com posicionamentos distintivos e prêmios favorece. Faça protótipos. Toda experiência precisa ser testada para assegurar. Vejamos agora o que são sequências didáticas. Segundo Zabala, é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecido, tanto pelos professores como pelos alunos. O objetivo é introduzir nas diferentes formas de intervenção aquelas atividades que possibilitem uma melhora de nossa atuação nas aulas, como resultado de um conhecimento mais profundo das variáveis que intervêm e do papel que cada uma delas tem no processo de aprendizagem de meninos e meninas. Zabala, 1998. Uma sequência didática deve ser desenvolvida na perspectiva do ensino de conteúdos através de atividades sequenciadas, organizadas com objetivos bem definidos e esclarecidos para os professores e alunos, que contribuirão para a aprendizagem e construção do conhecimento e de novos saberes. Deve também servir para a reflexão sobre a prática docente, através da observação do seu processo de desenvolvimento e interação entre todos os objetivos. Batista, Oliveira, Rodrigues, 2016. Etapa 1. Apresentação da situação. Aqui você vai compartilhar a proposta de trabalho com os alunos, sondar o conhecimento prévio dos alunos e buscar informações sobre o tema. Próxima etapa, etapa 2. Produção inicial. Mapear o conhecimento prévio dos alunos, detalhar a situação de comunicação, ou seja, finalidade, e reflexão sobre como intervir no processo de aprendizagem. Etapa 3. Trabalhar os problemas que apareceram na situação. O professor avalia as principais dificuldades e constrói módulos com diversas atividades e estratégias para trabalhar a superação de cada problema. Proposição de módulos com atividades diversificadas em vários níveis. Possibilitar ao aluno ter acesso por diferentes vias às noções e aos instrumentos, aumentando desse modo suas chances de sucesso. Desenvolvimento de atividades com uma ou mais linguagens e também desenvolvimento de atividades interdisciplinares. Próxima etapa, etapa 4. Produção final. Deverá enfocar os objetivos iniciais, geral e específicos, exigir do aluno as competências e habilidades exploradas ao longo das conceituações e atividades desenvolvidas ao longo da sequência didática. O produto final visa estabelecer um olhar sobre o todo, conjunto de ações e demonstrar o processo de ensino-aprendizagem estabelecido desde o início da sequência didática. Etapa 5, avaliação. Ainda não há um consenso em torno de um modelo, porém ocorre em todos os momentos da sequência didática. Pode ser diagnóstica, contínua e somativa. Uma avaliação sem a devida fundamentação teórica e metodológica constitui-se um mero ato mecânico. A avaliação só tem sentido para a aprendizagem quando os resultados permitem ao aluno continuar progredindo. E isso só será possível quando a avaliação dos resultados que se transmite ao aluno for feita com relação às suas capacidades e esforço realizado. Este é provavelmente o único conhecimento que é preciso saber com justiça, já que é o que permite promover a autoestima e a motivação para continuar. Zabala, 1998.
planejamento da sequência deverá conter o tempo estimado, o material necessário, objetivos, que é o que se espera que os alunos aprendam com a atividade proposta, tendo como foco a aprendizagem e não o ensino.